Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Roberto. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o plano de ensino das disciplinas aí de controle 1, controle servomecanismo e laboratório de controle servomecanismo, né? A gente vai estar utilizando o mesmo ambiente do Moodle, né? E aqui eu vou apresentar basicamente os tópicos que são em comum e ressalto aí também as diferenças, tá? Então, os tópicos, né, que a gente vai estar estudando, né? A introdução ao sistema de controle, transformada de Laplace, função transferência, diagrama de blocos, estabilidade, resposta no domínio do tempo, né? Lugar das raízes, compensação por meio do lugar das raízes, análise frequencial, compensação por meio da resposta em frequência e controladores PD. Bom, pessoal, esses tópicos, a ideia é o seguinte, né? A gente tem nossos sistemas dinâmicos, né? Uma planta de temperatura, um motor elétrico, né? Um controle de nível, etc. Né? São vários tipos de planta, né? Que são nossos sistemas dinâmicos. A gente vai aprender aqui nessa disciplina e fazer uma revisão, né? De como representar esses sistemas dinâmicos aí com a variável S, né? Utilizando o transformado de Laplace. Vamos relembrar aí a função de transferência, como que a gente faz isso. Representar, né, esses sistemas através de diagrama de blocos, e depois a gente vai estudar um pouquinho a estabilidade desse sistema, né? Como que a gente sabe se o sistema é estável, instável, né, etc. A ideia é que a gente também revisa a questão da resposta no domínio do tempo. Então a gente vai relembrar quais são os índices de desempenho, né, e como que a gente utiliza esses índices, né, para o projeto. E depois a disciplina vai focar basicamente no lugar das raízes, né, como que a gente representa esse lugar das raízes desses sistemas e como que a gente utiliza eles para fazer a compensação em primeiro lugar da raiz, né? Fazer os projetos dos controladores. Né? Como que a gente faz, por exemplo, o controle de velocidade do motor, dado uma referência, 500 RPM, como que a gente faz com que esse motor vá para essa velocidade, né? Utilizando uma lei de controle aí, que a gente vai estar projetando. E a gente vai fazer esse projeto tanto na base da simulação, principalmente, né? Entendendo quais são os requisitos do sistema, etc., e fazer essa compensação. Vamos também estudar um pouquinho na parte de frequência, tá? O diagrama de Bode, com a mesma ideia de representar o sistema, entender melhor como utiliza ele e como que a gente faz a compensação por meio da resposta em frequência. E por último, a gente vai dar a estudar dos controladores PID, né? Que vocês podem estar projetando tanto no lugar das raízes e resposta de frequência ou por métodos, né, experimentais. No caso aqui a gente vai estudar os métodos igronômicos. Bom, esses aqui, pessoal, são os tópicos que a gente vai estar trabalhando durante o semestre, tá ok? Bom, estratégia de ensino aí. A gente vai usar o ambiente virtual, né, de aprendizagem, né, o AVA, né, o Moodle, o Moodle Fiscar. Em todos os tópicos de conteúdo e não de avaliação, as seguintes estratégias de ensino serão adotadas, né? Então, há aulas expositivas assíncronas, videoaulas, né? Versando sobre a temática do tópico, leitura dos materiais de estudo indicados pelo professor, resolução dos problemas exemplos e postagem das suas resoluções no AVA, resolução de exercícios durante as videoaulas e na lista de exercícios para fixação do conteúdo apresentado. Eu vou utilizar a mesa digitalizadora aí para poder fazer os exemplos para vocês, né, da resolução de exercícios, etc. Vou indicar também alguns vídeos e outros materiais disponíveis na web que complementam as aulas, né, e a utilização da linguagem computacional GNU Octave em ambiente online, né, aqui é online, através do site aqui. Então, o que vocês vão perceber? As aulas de controle e servomecanismo, pessoal, que é a base também para a disciplina de controle 1, eu já gravei elas anteriormente para uma disciplina específica de controle de serviço mecanismo. Né? Como o conteúdo é o mesmo, a gente vai utilizar as mesmas aulas, ok? E esse material a gente fez lá tudo utilizando o Octave online e algumas pontos específicos a gente utilizou o Octave em desktop, está instalado, tá? Mais por facilidade de poder dar zoom
num gráfico, etc. Aqui, a gente provavelmente no laboratório, para as aulas de laboratório, tá? Que são mais, então são 4 créditos teóricos e 2 créditos de laboratório. Para o laboratório é possível que a gente utilize o Octave, né? O Scilab também, tá? Então aqui, como a gente não vai conseguir trabalhar com a parte experimental em laboratório, a ideia é que a gente faça simulações, né? E aqui o Scilab é interessante que a gente consegue trabalhar também com a parte de diagrama de blocos. Então, provavelmente a gente vai utilizar o Scilab. Aqui tem um outro software, eu ainda não utilizei ele, mas provavelmente para simulação de circuitos, né? Tem o LT Spice, é provável que a gente utilize eles também, tá? Então, prática de laboratório e simulações para a consolidação da teoria e das habilidades técnicas aqui, ok? Então, basicamente seria isso, pessoal. A gente vai ter uma divisão aí para quem for fazer só laboratório, né? Então vai estar trabalhando, não precisa se preocupar com a parte teórica, testes, etc. Que eu vou estar comentando mais para frente, mas com o item de laboratório que vai estar no ambiente do Moodle, ok? Quem estiver fazendo só controle de mecanismo não precisa fazer a parte de laboratório, tá? E quem estiver fazendo controle 1 tem que fazer tanto a parte teórica, né, os testes, provas, etc, e a parte do laboratório também, ok? Bom, então estratégia de ensino, né? Então vocês vão ter que assistir a playlist de videoaula gravada, ler o material recomendado, resolver e postar a resolução dos problemas no AVA, né? Resolver exercícios da exercícios e assistir videoaula da prática laboratório também, né? Assim como o roteiro, etc. As aulas de laboratório, pessoal, eu ainda não montei elas, que acabou que essa disciplina veio para mim de última hora, assim, não de última hora tanto, né? Mas faltou um tempo aí para eu poder me preparar para montar os roteiros, principalmente nesse período agora de ensino remoto, né? Então, mas a ideia é que sejam práticas, pelo menos eu devo indicar o roteiro, né? Ou tenho já algumas ideias de como que a gente vai fazer. Se eu não indicar o roteiro, provavelmente eu vou descrever por um vídeo tal, qual vai ser a atividade da semana, tá ok? Então não se preocupe em relação a isso. Eu vou mostrar como que é o roteiro como deve ser feito o relatório e tal. E a ideia é que seja possível a gente fazer nas 2 horas. Se uma prática demandar mais de uma semana, a gente estende, tá? Não tem problema em relação a isso. E aí vocês vão me dando feedback também de como está sendo a parte de laboratório, tá ok? A parte de teórica eu acho que tá ok, como eu já dei a disciplina, já teve uma turma que já percorreu, né, todo o processo, eu acho que funcionou bem. Então aqui estou mais tranquilo em relação a como vai funcionar, tá? Ok. Então, estratégia de ensino, né? Também será atividade dos alunos participar dos momentos avaliativos com a resolução de questões apresentadas em questionário do AVA, conforme especificado na seção procedimentos de avaliação do aluno. Então, a gente vai utilizar bastante esse questionário do AVA, tá? A ideia é que a gente tenha questões de teste e provas, né? Aí, em cada questão, vocês vão perceber, vocês vão poder fazer o upload da resolução. Isso aqui é um ponto importante. Eu não vou considerar no teste. Vocês podem até assinalar o teste correto, mas se a resolução não estiver adequada com a resposta que você marcou, a questão vai ser anulada, tá, pessoal? O teste é mais para auxiliar vocês na resolução. Lógico que tem que marcar. O ponto vai valer se ambos estiver correto, né? E pode ser que se acontecer algum erro também no teste, né? Talvez tenha uma alternativa que não está correta, e aí fica interessante também para vocês, porque tem as contas que vocês fizeram, né? Você fala, não, aqui o professor não está... a gente fez as contas tal e não está batendo aqui, né? Não deu nenhuma das alternativas, mas a minha questão está correta, tá? Por causa disso, disso, disso.
Aí vocês podem me estar enviando e-mail, mensagem, etc. E-mail não, principalmente mensagem, pessoal. Vamos utilizar bastante o ambiente do Moodle para se comunicar, tá? E tentar evitar e-mail, porque provavelmente eu vou deixar acumular e vou ter períodos que eu vou responder. E se tiver no e-mail, provavelmente posso deixar de responder alguma mensagem de vocês. Estando lá no Moodle, né, fica mais fácil, fica concentrado, facilita para mim e para vocês também. Então, em caso de dúvida, os alunos poderão postá-las no fórum de dúvidas disponível no AVA, tá? Isso aqui é bem legal também. Recomendo que vocês usem, funcionou bem na outra turma que eu dei. Então, vamos postar as dúvidas lá. Peço também para vocês tentarem responder as dúvidas do colega também, né? Não só esperar por uma resposta do professor, tá? A gente pode ter encontros síncronos, né? Caso vocês requisitem, pode marcar um horário e tal para responder dúvidas, né? Específicas aí. Mas a princípio eu não vou deixar marcado, caso surja a necessidade a gente marca, tá ok? Então, atividade dos alunos, né? Assistir vídeo aulas, resolver exercício, ler material de estudo, resolver problemas apresentados, postar resolução, resolver exercício da lista e a utilização dos softwares, né? E participar dos momentos avaliativos. Aqui tem os recursos que serão utilizados, né? Bom, procedimento de avaliação do aluno. Então aqui eu dividi por cores para facilitar um pouquinho. Então para controle 1, pessoal, a gente vai ter a média das provas, né? A ideia é que a gente tenha 4 provas e 8 testes. As práticas de laboratórios aí, no máximo vão ser 16, né? 15 práticas, né? Mas eu acho que a gente vai ficar com menos prática. Pode ter prática que use duas aulas, etc, né? Ou vai ter aula que é mais informativa para aprender um software. Então pode ser bem menos, né? Vamos ver se a gente consegue atingir aí, pelo menos 10, 8 práticas aí, né? Durante o semestre. Então, a média dos relatórios das práticas, a média dos testes, tá? Então, são 2 testes antes de cada prova. E a média das provas, então 50%, tá? O que muda para quem estiver fazendo controle de servo mecanismo? Como eu não tenho laboratório, eu incorporei aqui, ó, na média das provas. Então a prova vai ter um peso maior para vocês. Já para laboratório, né, só a média dos relatórios, ok? Vão ser as notas que vocês vão ter aí para quem tiver só com laboratório de controle de servo mecanismo. Ok, pessoal? Então, a média dos testes, a média das provas, relatórios, etc. Né? Aprovado com nota 6. Não tem prova substitutiva. Aqui fala um pouquinho da avaliação complementar, certificado de recuperação. Aqui algo importante, pessoal. Estará automaticamente reprovado com média zero o aluno que em qualquer dos trabalhos ou prova apresentar evidências que tenha plagiado, copiado, colado em provas ou outras atividades que quer seja de colega, de material disponível na rede de livros ou qualquer outra fonte. Então, não pode plagiar, não pode colar, tá? Vou ficar atento isso aqui. Se tiver, aí a gente vai ter que conversar, ver o que a gente pode fazer aqui, mas a regra aqui do plano de ensino é que seja reprovado, ok? A frequência do aluno nessa disciplina será contabilizada inteiramente em modo assíncrono. A cada aula será apresentado um problema, né? Um problema aí que eu estou chamando de para computar a presença. Então, um exercício sobre o conteúdo apresentado na aula, né? Ser resolvido pelo aluno. Após a aula, no prazo de uma semana, o aluno deverá postar no AVA a resolução do problema, né? A frequência em cada aula será contabilizada por meio da postagem da resolução do problema da aula no AVA. Ok, pessoal? Então, tem que postar. Precisa estar certo, professor? Não precisa estar certo. De preferência, tente fazer certo porque vocês vão estar estudando, né? Mas é importante que poste, né? Porque é aquela ideia de, eu estou na aula, resolvo o exercício, talvez não esteja certo, né? E aí vocês podem estar
Tá colocando, isso aqui não é avaliativo em termos de nota, né? Em relação aos livros, pessoal, aqui nesse curso eu estou seguindo bastante controle automático, tá? Da LTC, ele não, ele tem na biblioteca de vocês presencial, mas não está na da Pearson, né? Mas tem esse livro aqui, o Controle Essencial. Então é bem provável que eu indique capítulos. Ó, você fala, ó, dá uma olhadinha no capítulo tal, leia, né? O capítulo tal que está relacionado com o conteúdo. Esse livro aqui, Controle Essencial, ele é bem didático, vale a pena. Eu estou com dificuldade, não estou entendendo o que o Roberto está falando na aula, pá. Prefiro estudar com livro. Comece com o Controle Essencial, tá? Aqui vai facilitar bastante esse ensino. Então, outros livros, aqui o livro do Mises é bacana também, né? O do Franklin, né? Tem outro livro muito bom lá na Pearson, né? Que é a biblioteca online que vocês têm acesso agora, que é o livro do Ogata também, tá? Então é um livro um pouquinho mais aprofundado, mas excelente, tem tudo aqui. Quero saber mais detalhes sobre essa aula aqui que o Roberto deu, né? O assunto. Quero entender melhor estabilidade. Pode ir no Ogata, né? Tem o Dorf, né? Vários outros livros aqui, ó. Os livros de Pearson e da Blutcher estão online lá também. Vocês podem estar acessando, tá complementando a informação, fazendo exercícios extras, etc. Tem essas notas de aulas aqui, que também é um material extra. Eu estava utilizando ele, mas quando não tinha a biblioteca lá da Pearson. Mas eu vou deixar ainda os comentários do que vocês têm que ler. É uma apostila também, né, um material aberto, então é interessante também vocês olharem isso. Bom, pessoal, seria isso. Qualquer dúvida sobre o plano de ensino, vocês podem estar me mandando. Recomendo que olhe também no Siga. No Siga vai estar com um probleminha lá que ficou um HTML, pessoal. Eu tentei tirar isso e acabou ficando também. Acho que eu não conseguia visualizar a parte final. E ficou um HTML lá perdido de página na internet. Mas vocês conseguem também olhar o plano de ensino lá no Siga. Tá? Então seria isso. Qualquer coisa estou à disposição aí. Vamos usar bastante o Moodle para comunicação, tá, pessoal? Até mais.